Olá, preparado para mais um encontro de sociologia? Eu sei que você está aí sentado no conforto do seu lar, vai agora se deleitar com a aula de sociologia sobre cultura de massa e indústria cultural. Isso mesmo, temas que são amplamente abordados nas ciências humanas, tanto em história, quanto em geografia, filosofia e principalmente sociologia, mas também bastante utilizado para você enriquecer os seus argumentos nas inúmeras redações que você escreve ao longo do seu ano letivo. E, obviamente, com uma função ainda mais especial: esclarecer a sua vida enquanto cidadão. Sim, porque você não é só um estudante, você é um indivíduo que assume inúmeros papéis sociais. Você é filho, você é estudante, você é consumidor, você é sujeito social. Então é por isso que falar sobre indústria cultural e cultura de massa tem tudo a ver com a nossa vida. Se liga, gente, preste atenção, porque para nós começarmos a falar a respeito desses dois conceitos, é necessário, se faz extremamente necessário que a gente recobre outros conceitos, tá? Primeiro, o conceito de cultura, que antropologicamente falando está ligado a todo um conjunto de crenças, hábitos, costumes, regras, saberes, fazeres que orientam um determinado grupo social, que identificam uma determinada sociedade. Então eu coloquei para vocês aqui que cultura está diretamente associada a um conjunto normativo de hábitos, costumes e crenças, ok? Outro conceito extremamente importante que nós precisamos recobrar, levar em consideração, é o conceito de ideologia, que corresponde majoritariamente, genericamente, a um conjunto de ideias que orienta pensamentos e ações. Mas lembrem que ao longo da história das ciências humanas, o conceito de ideologia vem assumindo diferentes formas, desde uma perspectiva positivista pautada em Comte, onde ideologia se refere a um conjunto normativo de ações que caracteriza uma determinada época, até o conceito marxista de ideologia como um instrumento de dominação, tá bom? Guardem isso na memória de vocês, porque o conceito de ideologia, ele assume variados aspectos, dependendo do pensador, do humanista, do cientista social que está analisando esse conceito. Entretanto, para que nós possamos estudar indústria cultural e cultura de massa, é necessário que a gente faça aqui uma operaçãozinha básica de adição na matemática, onde cultura mais ideologia resultam em dominação. E dominação é uma forma de controle social também amplamente estudada e analisada, buscando ser compreendida e entendida pelos mais diferentes cientistas sociais. Uma coisa extremamente importante que nós precisamos compreender aqui é que na formação da escola de Frankfurt, lá no início do século XX, nas primeiras décadas do século XX, dois pensadores influenciaram substancialmente a formação dessa escola: Karl Marx e Sigmund Freud. Professora, um cientista social, filósofo político, economista como Karl Marx, eu até entendo que tem uma contribuição substancial na formação da escola de Frankfurt. Mas Freud, onde é que entra nesse contexto? O pai da psicanálise? Isso mesmo. É extremamente levar em consideração que a perspectiva de subjetividade proposta na primeira geração da escola de Frankfurt foi, sim, fortemente influenciada por essa descoberta do subconsciente de Sigmund Freud. Até porque a indústria cultural, que é o principal conceito que nós vamos abordar aqui até o final da nossa aula, ele se apropria dessa perspectiva de estímulo ao consumo no nosso subconsciente. Vamos falar disso daqui a pouquinho, depois que estruturarmos a nossa escola de Frankfurt. Como vocês podem perceber aqui, eu coloquei a escola de Frankfurt dividida em primeira geração e segunda geração. Todos os teóricos da escola de Frankfurt da primeira geração são mais conhecidos: Theodor Adorno,
Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Walter Benjamin. 4 pensadores que provavelmente, e principalmente a galera que já está na terceira série do ensino médio, já ouviu falar, tá? Adorno e Horkheimer principalmente, certo? Enquanto que na segunda geração a gente tem Habermas como destaque, a gente tem Karl Otto Appel, Alfred Schmidt, Schmadelbeck, o Schmadelbach, né? Chamem como quiser. E aí a gente tem Habermas como destaque aqui, e a teoria de Habermas a gente vai conhecer daqui a pouquinho, depois que a gente falar da primeira geração da Escola de Frankfurt. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é a formulação da teoria crítica, certo? Teoria crítica fundamentada na primeira geração da Escola de Frankfurt, tendo como destaques aí o pensamento de Adorno e de Horkheimer, né? Inclusive, quando se fala em Horkheimer, se fala em eclipse da razão. Mas vamos à teoria crítica. Para Adorno e Horkheimer, não se busca a razão inocentemente. Na história da humanidade, nós não podemos afirmar, tal qual dizia René Descartes, no auge da modernidade, conhecido como o pai da filosofia moderna, que por ter a faculdade de pensar, o homem deva construir um pensamento. A partir da frase do cogito, penso, logo existo. A condição da busca pela verdade é extremamente evidenciada nas sociedades humanas desde o advento da modernidade. E a partir da emergência dessa modernidade, convenciona-se de forma generalizada que a única forma de se alcançar a verdade é a partir da razão. Entretanto, como bons estudantes de ciências humanas e bons estudantes de filosofia, vocês também sabem que com o passar do tempo, esse período denominado histórico e filosoficamente como grande racionalismo passou a dividir esse cenário com a perspectiva empirista, que é a perspectiva da filosofia que afirma que o ser humano, que o homem, que o sujeito social, que o indivíduo é capaz de conhecer o mundo também a partir da experiência e dos sentidos. Então, após o período denominado de grande racionalismo, onde a razão se sobressaía como forma de conhecer a verdade, a condição empírica rivalizou durante toda a modernidade com essa perspectiva. Essa contradição, certo? Ou essa dialética só vai ser solucionada a partir da perspectiva, da forma de conhecer do apriorismo kantiano. Vai ser Immanuel Kant que vai afirmar que o homem que busca a verdade pode chegar até ela tanto a partir da razão quanto a partir da experiência. No início do século XX, quando os teóricos da primeira geração da Escola de Frankfurt rompem com a perspectiva da teoria crítica, eles rompem necessariamente com essa perspectiva cartesiana, onde se afirma que a razão é um instrumento para a busca da verdade. Os teóricos da Escola de Frankfurt afirmam que toda construção racional ela tem uma fundamentação instrumental, uma necessidade. É a partir daí que Horkheimer cria a teoria do eclipse da razão, onde ele coloca no movimento dialético os dois tipos de razão. A razão objetiva, a razão cognitiva cartesiana, né, onde se busca a verdade a partir dessa razão, e a razão subjetiva, que é a razão instrumental, que nada mais seria do que transformar a natureza, ou seja, produzir cultura para um determinado fim. A razão instrumental coloca para nós que existe sempre uma finalidade no uso da razão. E aí a gente pode perceber que essa razão instrumental, propriamente dita, ela promove a dominação. Ela pode ser utilizada como um instrumento de dominação. Vai ser justamente nesse sentido, prestem atenção aqui no meu pontilhado maravilhoso, super reto, salve, salve, que causa um certo desconforto nos professores de matemática, principalmente o professor André Cury e o professor Tiago Antônio, né, que são pessoas pouco organizadas. Só que não. E essa relação que se estabelece entre a indústria cultural e também a perspectiva da dominação estão intimamente ligadas, porque essa razão instrumental observada pelos teóricos da primeira geração da Escola de Frankfurt, destacando Adorno e Horkheimer na formação do conceito de indústria cultural, precisam ser levados em consideração. Haja vista
que Adorno e Horkheimer compreendiam que dentro da estrutura da indústria cultural, que transforma cultura em mercadoria, estimulando consciente e inconscientemente o consumo para fins de geração de lucro, não existe possibilidade de reação. Ok? Dentro dessa perspectiva de Adorno e Horkheimer, não há como o indivíduo reagir a todas as investidas da indústria cultural, que se apropria dessa razão subjetiva ou dessa razão instrumental para incentivar esse consumo. Entretanto, o pensador em destaque da segunda geração aqui, Jürgen Habermas, apesar de ser discípulo dos pensadores da primeira geração, propõe uma nova forma de encarar esse contexto em que a indústria cultural se apresenta no século XX e diria mais, adentrando o século XXI, porque Habermas ainda está entre nós. Então ele pôde ver algumas transformações desse processo da indústria cultural, principalmente associada à cultura de massa e aos meios de comunicação de massa, que também foram estudados e analisados lá na década de 1950 por Adorno e Horkheimer, principalmente o rádio e a televisão, mas Habermas pôde observar, para além da perspectiva do rádio e da TV, a chegada da internet também. A teoria de Habermas rompe com essa razão instrumental, onde afirma-se que a construção do pensamento, inserido dentro do contexto da indústria cultural, serve apenas para fins de dominação e que não há possibilidade de reação a isso, e propõe, na verdade, a perspectiva do agir comunicativo. Esse agir comunicativo estaria inserido não apenas na proposta de fomentar uma construção cognitiva de reação, mas está pautada, acima de tudo e principalmente, na característica comum a todas as sociedades humanas, que é a condição de sociabilidade, inserida dentro do contexto da socialização. Ou seja, nós somos seres que interagimos e aprendemos uns com os outros. E vai ser justamente dentro dessa perspectiva dialética de interação e de um processo de aprendizagem social que Habermas vai estimular a perspectiva do agir comunicativo como uma possibilidade de se apoiar no diálogo, na dialética da construção da reação, incentivada pela valorização da ética discursiva. Kenyon, o que é isso em outras palavras? Em tempos de internet, ao mesmo tempo em que nós somos receptores de mensagens via meios de comunicação de massa, ao mesmo tempo em que nós estamos inseridos dentro desse contexto de incentivo ao consumo da indústria cultural, nós somos também emissores. Entretanto, para que esse agir comunicativo ele se estabeleça de forma a promover uma transformação da realidade social, que deixe de lado as estruturas de dominação extremamente presentes na indústria cultural, é necessário que haja uma ética do discurso. Lembrem-se que, filosoficamente falando, a construção do que é ético tem a ver com a esfera reflexiva da condição moral, tem a ver com comportamento. É por isso que, filosoficamente falando, a ética se diz pretensamente universal. Nós precisamos pensar a sociedade em que nós estamos vivendo, inserida dentro desse contexto de indústria cultural e meios de comunicação de massa, a fim de que, valorizando essa ética discursiva, nós possamos reagir aos arroubos da indústria cultural, que usa, sim, meios expressos objetivamente e subjetivamente, explicitamente e implicitamente, a fim de incentivar o consumo para gerar lucro. A indústria cultural ainda continua transformando cultura em mercadoria. Mas cabe a cada um de nós, enquanto cidadãos críticos da sociedade, dentro da perspectiva de Habermas, aprender a reagir a partir de processos reflexivos, pautados na convivência humana, a todo esse movimento da indústria cultural. Eu espero que você tenha aproveitado substancialmente essa aula. Estou aguardando ansiosamente as suas dúvidas nos nossos canais de comunicação
e eu espero ter contribuído bastante para os teus estudos em casa. Até a próxima!